Graça e paz, queridos e amados irmãos. Mais uma vez eu trago para você a palavra do dia. E a palavra do dia hoje, nesse domingo de manhã, ela vai falar sobre o Espírito de Deus e que Deus ele conhece corações e sabe exatamente o que você e eu precisamos. É uma palavra muito bonita, muito linda e cabe muito bem, até porque hoje nessa manhã nós fizemos a busca do Espírito Santo e agora nós estamos aqui trazendo uma palavra do dia para você. Bom, eu sou pastor aqui da Assembleia de Deus, meu nome é Adagmilton e eu graça dou ao nosso Deus e agradeço a Deus por você também que participa comigo aqui do canal. O meu convite a você é ouvir a palavra, depois dar um comentário, se assim você quiser, dar o seu like. Enquanto a gente conversa, você vai dando o seu like aí e certamente você no final já compartilha o link aí, que seria muito bom. Bom, meu querido, está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos a figura de um homem chamado Cornélio. Ele era um centurião ali da guarda italiana, né? Era chamada guarda italiana de Roma. Bom, o que aquele homem era? Ele era uma autoridade muito grande ali, que tomava conta de um certo grupo de soldados ali na região de Júpiter, ali onde ele estava ali a comando daquele povo que ali permitia-se Roma que ele cuidasse. Ele era o chefe ali, né? Era o centurião. Bom, então uma autoridade muito grande, mas a Bíblia fala que aquele homem, ele era temente, ele tinha temência a Deus. Ele convivia no meio dos judeus e ele fazia ali as suas esmolas, quer dizer, as suas ofertas. Ele era um homem piedoso, um homem que além dele ser romano, ainda que ele estava com aquela autoridade toda, tinha poder de prender, de levar, de trazer quem ele quisesse, ainda assim ele era uma pessoa que estava voltada ali a Deus. Olha que bom, né? Não é porque é uma autoridade que não pode ser voltada a Deus, é pelo contrário. Quanto mais uma autoridade revestida de Deus, mais ela operará a justiça, mais ela desempenhará ali a sua função com êxito. Bom, e a Bíblia diz que em um certo dia, ele ali nas suas orações, ele viu ali claramente a visão de um anjo em que falava com ele, que ele se dirigisse até onde estava Pedro, mandasse buscá-lo e que Pedro precisava ensiná-lo a palavra. Nesse mesmo momento em que a Bíblia fala que ele estava tendo essa visão, que ele ordena que os soldados vá atrás de Pedro, para que ele não conhecia Pedro, ele nem sabia quem era Pedro, mas Deus mostrou na visão que ele precisava agora ser ministrado por Pedro. E aí a Bíblia fala que também Pedro estava tendo uma visão lá nesse meio tempo, enquanto o soldado chegava. Pedro estava vendo ali um lençol descer do céu e no lençol havia vários tipos de animais, répteis, quadrúpedes, todo tipo de animais. E uma voz dizia do céu: mata Pedro e come. E Pedro retrucava dizendo que ele não iria comer aquilo porque ele nunca tinha comido coisa comum e imunda. E a voz insistia com Pedro dizendo: não diga que as coisas que eu purifiquei são comuns. E Pedro continuava insistindo e a voz continuava insistindo com ele, que aí de repente chegou os soldados chamando a Pedro e a voz disse para ele: desce e vai com esses homens sem duvidar, porque eu enviei eles a ti. Olha que tremendo, você vê que Deus guiando tudo, Deus falando lá com Cornélio que não conhecia Deus, falando com Pedro que conhecia Deus, mas que ainda precisava conhecer um pouco mais da obra de Deus. E a Bíblia diz que quando Pedro se apresentou para os soldados procurando ele ali, os soldados anunciou para ele quem era Cornélio e o que ele viu na visão. Pedro mandou entrar para sua casa, no dia seguinte seguiu em direção à casa de Cornélio. Isso aqui é um resumo bem pequeno do que aconteceu lá em Atos capítulo 10. Você vai ver agora o que essa sequência traz. A busca, né? A necessidade da gente se encher de Deus. A Bíblia diz que quando Pedro chegou à casa de Cornélio, estava toda a família. Olha, o detalhe, a Bíblia diz que Cornélio era temente a Deus e tinha sua casa toda em sujeição a Deus. Olha que tremendo.
Você vê, ele nem conhecia ali os costumes realmente, não sabia como que era realmente o andamento das coisas de Deus, e ele tinha a casa dele em sujeição a Deus. A Bíblia recita que quando Pedro chegou à casa de Cornélio, e Pedro levou alguns irmãos com ele, né? Até assustado, porque eram soldados o chamando, e ele foi. E quando chegou lá, a Bíblia diz que Pedro começou a anunciar a palavra, anunciar Jesus Cristo, falar quem era o Filho de Deus, e eles tudo maravilhado. Enquanto Pedro anunciava a palavra, a Bíblia diz lá no versículo 44, meu amigo, se você ler lá, você vai se maravilhar, desceu o Espírito de Deus sobre eles, e todos que estavam ali começaram a falar em novas línguas e glorificarem a Deus. Eles começaram a ser cheios do Espírito Santo, começaram a ser tomados, oh aleluia, pela presença de Deus. Coisa linda aconteceu naquele momento. Olha, talvez você que esteja aí agora, nessa manhã, ou nesses dias à frente, ou à noite, eu não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, ou à madrugada, você precisa abrir o teu coração para que o Espírito de Deus desça sobre vocês. Bastou anunciar quem era Jesus, o Filho de Deus, a que tinham morrido e ressuscitado por eles. Eles se alegraram e se encheram da presença de Deus, e o Espírito de Deus achou lugar para batizá-los. Nós estamos vivendo uma geração distante, uma geração que não está se enchendo de Deus, uma geração que não está se povoando na presença do Espírito de Deus, porque é uma geração que está buscando muito prazeres, muitos desejos. Não é uma geração que está buscando o Espírito de Deus, não é uma geração que está praticando o amor, a palavra, a piedade, o carinho. Bom, está aí para você, meu querido, o chamado para você ser uma pessoa piedosa, para você ser uma pessoa amorosa, para você ser uma pessoa cheia de amor, tirar esse rancor do seu coração, tirar o ódio, tirar aí a mentira, tirar aí a vaidade, tirar aí a prostituição, sair dessa posição de maldição e receber a palavra do Espírito Santo. Cornélio era um homem que buscava muito a Deus, e por causa disso o anjo de Deus visitou ele. Você pode ser visitado por anjos, basta que você busque ao Senhor. Eu espero que essa palavra tenha cegado o teu coração. Você depois pode ler lá Atos do capítulo 10 e tomar posse dessa palavra que o Espírito de Deus trouxe para você essa manhã e para mim. Eu sou muito grato, sou muito agraciado por Deus por poder trazer uma palavra do Espírito de Deus para você. Que Deus abençoe você, meu irmão, abençoe sua casa, traga sua casa em sujeição mesmo, traga sua casa ali retida na presença de Deus, traga sua casa na graça e na comunhão. Então sim, você será muito abençoado. Deus lhe abençoe, Deus lhe dê a paz, Deus lhe dê um bom dia, um bom início de semana. Eu sou grato como servo de Deus aqui em trazer essa palavra para você. Que você ouça, que você pratique, que você compartilhe com outro. Até a próxima palavra do dia. Deus abençoe vocês.